Coé! Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e aqui comigo... Alô, aventureiros! Aqui é Rodrigo Góes, Dragão Branco, e conosco aqui hoje o Glauco Lessa. Glauco, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você e diz pra gente que dragão que você é, né? Fala aí, pessoal, meu nome é Glauco Lessa, eu sou assistente editorial e redator da Jambô Editora, e eu sou um dragão celestial de Sorá. Caraca! O reino, o mundo divino de Lingu. Caramba, Boa! olha. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Tormenta, com financiamento coletivo novíssimo, que é a coleção Arton. E vem muita coisa legal por aí. O apoio vale a pena muito. Tipo assim, eu nunca vi um apoio que valesse tão a pena monetariamente falando. Tá muito em conta. Inclusive eu quero saber como vocês fizeram pra baratear tanto esse custo que não tem nem nexo. Mas vamos lá, galera. Ricardo, sobe a vinheta. Aventureiros, bem-vindos ao Covil do Dragão. Vamos começar esse primeiro bloco aqui falando sobre Tormenta. Glauco, conta pra gente, o que é o Tormenta 20? Caramba, Tormenta 20 é o maior RPG nacional produzido, escrito no Brasil, né? É o maior RPG de mesa nacional do país, assim. Tem mais de 20 anos de história. É um cenário de fantasia medieval, com uma leve pitada brasileira de caos, né? E no jogo de Tormenta você vai pro mundo de Arton, que é um mundo onde a magia é misteriosa, mas ao mesmo tempo comum para quem sabe usá-la, né? Também tem 20 deuses que concedem milagres mágicos para os seus sacerdotes e devotos e tudo mais. E tem a famosa Tormenta, né? Que dá o nome ao cenário, que é uma grande tempestade de sangue ácido e nuvens vermelhas que corrói e corrompe a realidade como a gente conhece, vindo de uma outra criação completamente alienígena para mente comum, né? Para mente artoniana. E a principal ameaça do cenário aí que os aventureiros têm que enfrentar. Acho que uma coisa importante ressaltar é que é um RPG brasileiro, primeiríssimo, e feito por brasileiros, né? Tipo, o nome dos caras é estranho, mas são todos brasileiros. É verdade. Galera é toda BR. Galgo, te falar, como é que foi o seu contato com Tormenta? Antes de trabalhar com... Você lembra como é que foi? Cara, foi de sendo jogador e fã, assim, né? Eu comecei a jogar RPG, meio que assim, pra eu falar de como eu conheci Tormenta, acaba se cruzando com a história de como eu conheci RPG mesmo. Porque eu comecei a jogar RPG com um manual 3D que não era um jogo de Tormenta. Bem genérico. Era um jogo mais genérico, sem cenário, mas tinha nomes de por exemplo, tinha a magia Seta Infalível de Talude, já tinha o nome de algumas cidades em alguns lugares, tipo, se eu não me engano, o nome de Triunfos aparecia em algum lugar no manual 3D Turbo, posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Tinha alguns elementos que apareciam, assim, porque tinha algumas raças já, tipo, meio elfo, tinha um anão, e aí na descrição dessas raças acabava aparecendo um pouco da lore de Tormenta, mas eu e meus amigos, a gente não sabia que tudo isso já tinha uma casa. A gente achava que eram tipo uns nomes soltos pra gente inventar em cima. E eu comecei a jogar RPG assim. A gente tinha um mapa desenhado numa folha de caderno que a gente colocava Triunfos, Academia Arcana, sabe, esses lugares icônicos assim do começo do cenário, né? Valcária e a gente colocava no mapa que a gente desenhava e a gente... era a nossa Arton. Aí depois eu descobri um suplemento pra 3DT Turbo, que era o Tormenta. Aí a gente descobriu que tinha um mapa, tinha vários reinos, tinha um monte de coisa que a gente não sabia. Aí a gente começou a jogar nesse mundo, de verdade, né? Também tinha o Tormentinha, da época do 3DT, que era vermelhinho, que ele tinha um mapa, tipo, de Arton, mas não tinha um reinado, né? Tinha só as cidades, assim, era... Não sei se você chegou a ver esse. Foi o primeirão. Esse é mais antigo. Esse, se eu não me engano, esse é mais da época de quando o cenário começou, né? Eu comecei a jogar uns anos depois de... Tipo, isso foi em 99.
eu comecei a jogar em 2003, e aí já tinha assim, os reinos, né? Já tinha a descrição dos reinos. Esse primeiro momento que só tinha as cidades foi bem lá no começo mesmo, né? Na Dragão 50, que se eu não me engano ela é de 99. Eu nem sonhava em saber o que era RPG em 99. Muito menos D&D, 3DT, essas coisas. Mas aí eu comecei a jogar assim, e aí eu já estabeleci uma relação muito de fã. Pô, simplesmente foi o primeiro RPG, foi o primeiro mundo de RPG. É o primeiro cenário que você jogou, né, cara? Deve ter um carinho absurdo. Que eu tive contato. E eu me lembro que na época o que mais me chamou a atenção em Tormenta... Porque assim, eu já conhecia Senhor dos Anéis, né? Tipo, eu era muito fã de Harry Potter na época, né? Tipo, hoje em dia, né? Enfim, mas naquela época as coisas eram diferentes. Então eu já era fã de fantasia enquanto... Assim, gênero literário de fantasia. Eu lia vários livros, gostava. Mas Tormenta era diferente porque ele era um cenário... Ele era um mundo pra você jogar nele. Ele não era um mundo que tinha uma história principal que já tinha acontecido. E aí eu me lembro que o que mais me chamou a atenção foi que tinha Tamurá, que era um reino de samurais no meio de uma fantasia medieval meio padrão, assim, né? De magia, magos, feiticeiros e ladinos. Aí tinha um samurai lá. Aí eu achava isso surreal, assim, eu achava uma parada que era impossível. Antes, é uma coisa simples, né? Mas na minha cabeça, eu ali tinha o quê? 11 anos. Eu era tipo assim, cara, isso é genial, como assim? Porque eu adorava samurai, né? Mas na minha cabeça eram duas coisas que não conversavam. E aí Tormenta me mostrou que conversavam sim. Daí meu primeiro personagem foi, inclusive, até um personagem de Tamurá. Não foi o meu primeiro exatamente, mas foi um dos meus primeiros. O que eu acho bem legal da evolução dessa parte do cenário de Tamurá é que Tamurá meio que era só um lugar pra ter de onde os samurais e os ninjas virem. Sim, no porque início. Tava destruído. Porque tava tudo destruído. Mas depois, cara, se alguém chegasse pra mim lá atrás e falasse, Tamurá vai ter um cenário, vai ter um jogo próprio, só dele, eu não teria acreditado. É verdade, cara, eu também não. Mudou muito e muito pouco, em bastante tempo, mas, nossa, Império de Jade é bem maneiro, é bem legal, e se passa todinho em uma ilha. Isso é muito legal. É porque, tipo, naquela época, né, a gente ainda estava preso a Tormenta como algo invencível, né? Até ali a gente ainda não tinha uma solução pra Tormenta. Então, realmente, Tamurá era só o lugar de onde vinham os demônios da Tormenta e que dava, né? E pensar nessa época, né, que a Tormenta... não, esse aqui é um lugar do mapa que você não pode ir. É mais ou menos. Porque tem a Tormenta. Eu acho que o jogo Tormenta, ele dá uma virada gigante depois que sai o Área de Tormenta. Sim, com certeza. Depois do Área de Tormenta, você vê que ganha um contorno, tipo, mais adulto. Assim, a temática fica mais madura. Um dos meus livros favoritos. Eu acho que até em termos de world building, né? Porque até a Área de Tormenta a Tormenta era mais ou menos isso aí. A Tormenta era o que tinha de mais original no cenário, comparado a outros cenários de RPG que eu até vim a conhecer depois, graças à Tormenta, né? Sei lá, Fire 1... Se bem que eu nunca fui muito do D&D, por incrível que pareça, né? Tipo, eu cheguei a conhecer Forgotten Realms, mas nunca foi minha parada, sempre achei muito parecido com o Senhor dos Anéis, tipo assim... sim. Pra alguém que tinha jogado Tormenta, né? Eu ficava muito assim, mas isso aí é basicamente a Terra-média, tipo, qual que é a parada? Mas aí, tipo, eu fui conhecendo outros mundos fictícios até, de fantasia urbana. Conheci Changeling, sabe? Conheci vários cenários maneiros, assim, que nem era de fantasia medieval. E aí, Tormenta sempre foi a parada mais única do cenário, né? Só que durante muito tempo, era o lugar que, se você entrar aqui, você vai morrer, porque não tem nenhuma informação muito de cenário do que tem dentro desse lugar, meio que fica totalmente pro seu mestre decidir. E era um lugar muito hostil, assim, as regras antigas eram bem mais complicadas. E as magias, né, tipo, naquela época com o 3DT que era com os focos, as magias de proteção, as magias que você conseguia afetar atualmente de alguma maneira, sempre eram, assim, impossíveis. A magia de proteção que tinha uma chance de não funcionar e você não saber. Sim, e aí com a Área de Tormenta e com a trilogia do Leonel, né? Meio que assim, a Tormenta ela vai ficando uma coisa mais apresentada pra galera poder,
Tipo, antes disso, cada um fazia a tormenta mais ou menos do seu jeito, com base nas descrições que tinha, assim, por alto do que era a tormenta. Sim. Sangue ácido, não sei o que lá, uma coisa meio assim, pô, os monstros bizarros, beleza. Aí foi se delineando mais isso, né? Tipo, ó, os monstros bizarros são assim, o nome deles é esse. É mais ou menos esse. O que ainda deixou espaço pro mestre criar as loucuras dele, porque tormenta é isso, né? Sempre vai ser. Você sempre pode pirar na sua área de tormenta com o seu grupo de jogadores, mas começou a oferecer mais ferramentas pro mestre não ter que inventar tudo, né? Então, pô, o sangue ácido funciona assim, é bem corrosivo mesmo, tem que ter a proteção certa, a preparação certa, tem que tomar cuidado. E aí, esse elemento que é o mais importante do cenário, começou a ter esse caráter assim, nossa, agora a gente sabe, vamos dizer assim, de forma mais oficial, como é que é dentro da tormenta. A gente, os jogadores, né? Não os personagens, porque durante muito tempo, acho que até hoje um pouco, se parte desse pressuposto que ninguém sabe direito como é que ninguém consegue descrever direito como é a tormenta por dentro. Só quem viu sabe como é que é. Né? Só quem sabe, basicamente, né? E tem muita informação que a gente lê no livro, mas pro cidadão artoniano comum, tipo assim, não sabe de nada daquilo. Talvez um arcanista que estuda, saiba, mas o cara lá, o camponês, o cara que trabalha na cidade, ele só sabe que é um lugar que é uma tempestade que ele espera que nunca chegue no lugar que ele vive. É isso que ele fica... Tá, e uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar é do ponto de vista da pessoa comum. Porque assim, sei lá, deve ser uma coisa meio Guerra Fria, do tipo, pô, a qualquer momento pode acontecer do nada alguma coisa e que assim, é muito ruim, é muito perigosa. Se pensar pra ver, é meio complicado, né? Não, sim, desse lado eu já acho que fica uma situação realmente pro plebeu que pouco entende, a não ser que ele tenha visto os terrores da tormenta, é meio como a floresta escura, cara, sabia? Porque... é um mundo fantástico, em que naquela cidade tem um mago, tem um clérigo, e a não ser que alguém fale pra ele que é um terror muito acima disso, ou até talvez se alguém falar, ele não vai saber discernir qual é a diferença, sei lá, daquela nuvem negra maligna pra nuvem vermelhada, sacou? Eu acho que a única coisa que eu acho que a população comum de Arton sabe sobre a tormenta é que é um negócio que nem os deuses conseguem lidar direito, porque isso é uma coisa meio deduzível, né? Porque, por exemplo, se Tamurai é destruída e Lin-Wu não fez nada a respeito, é porque é alguma coisa que nem Lin-Wu dá conta, né? É mais ou menos isso, assim. Até ter a Batalha dos Deuses, que aí conseguem expulsar a tormenta de lá, aí beleza, isso realmente dá uma certa perspectiva que, é possível derrotar a tormenta em certas condições específicas, dá pra derrotar ela. Foi uma esperança, né, pro povo, né, imagina. Mas até esse ponto, é tipo assim, cara, a gente não sabe o que é tormenta direito, mas seja lá o que for, é algo que é pior do que uma calamidade é pior do que um deus chegar e destruir meu reino, é a tormenta chegar, porque aparentemente nem os deuses conseguem derrotar a tormenta. Eles não sabem, nem eles sabem lidar com a coisa. O que eu gosto da tormenta, principalmente, assim, de terem explicado, né, de alguma maneira, o que era a origem, né, pelo menos da tormenta, é o fato de que eles colocam uma explicação da principal questão do cenário, né? Porque assim, eu acho que quando você quando é mestre, você tá mestrando e tal, tá desenvolvendo sua história, você vai, sei lá, vai matar um dragão rei, você vai mudar a posição de um reino, as guerras vão acontecer, você vai se sentir liberdade pra criar em cima do que você conhece ali, ou até das lacunas que os criadores te colocarem ali. Mas quando você coloca a principal questão do cenário como uma lacuna, dificilmente um mestre vai ter a ousadia de dar uma solução pra aquilo, ou dizer o que é aquilo antes dos criadores, tá ligado? Uhum. Então uma hora isso tem que chegar. Então vou ser sincero, né? Se você soluciona a tormenta, poxa. Não, mas tipo, dá uma explicação talvez, entendeu? Acho que o cara fica se segurando, esperando sair. Então uma hora tinha que sair. Quando saiu, deve ter sido aquela... Pelo menos pra mim, foi uma animação muito grande. Eu adoro o Área de Tormenta, é um livro favorito de Tormenta. Sim. Também gosto bastante dele. Meu favorito é o Reinado. Assim, uma coisa que é certa, até pelos precedentes que existem no cenário, talvez um dia a supremacia purista seja derrotada pra sempre. Talvez um dia... Cara, até os deuses podem morrer em Arton, sabe? E saírem da total relevância pra irrelevância absoluta. Mas uma coisa que nunca vai ser derrotada no cânone de Tormenta é a própria Tormenta. Talvez na sua mesa você faça uma campanha que no final os seus heróis vão acabar com a Tormenta pra sempre. Show. Mas enquanto cenário, a Tormenta nunca pode ser derrotada, né? Arton tá condenado a viver com a Tormenta pra sempre. Há teóricos da conspiração que Tormenta
termina e Victory começa. Ah, sim, né? Tem uma galera que fala... Que aí vira outra parada, né? Vira outra parada. Agora que o pessoal já tá familiarizado, né? Quem não conhece, né? Acredito que quem tá ouvindo aqui conhece Tormenta. E a coleção Arton, cara? O que você pode trazer pra gente aqui? O que tá sendo a coleção Arton? O que é a coleção Arton? Cara, a coleção Arton, ela é... Assim, eu falo sem nenhuma falsa modéstia, tá? Ela representa os 2 maiores suplementos de RPG que já foram publicados no Brasil. E nesse caso específico, eu nem tô falando só de RPGs nacionais, assim. Eu tô falando de qualquer RPG já publicado no Brasil, mesmo que tenha vindo de fora. Por que eu tô falando isso? Porque a coleção Arton são 2 livros. É o Ameaças de Arton e o Atlas de Arton. Num primeiro momento, isso parece assim, é um bestiário e um livro de cenário, assim, só, né? E isso é verdade, mas não é só isso. Isso é verdade, mas tem mais um pouco. Porque, até por ter esse nome, Ameaças de Arton, em vez de ser Bestiário de Arton, como até foi em edições antigas do Tormenta, né? Era Bestiário, né? Bestiário de Arton. E aí só vinha vários monstros. E era isso, né? O Ameaças tem esse nome porque, além de dele ter ficha dos monstros e dos antagonistas no geral, porque podem ser NPCs, né? Ele também traz perigos, que são, em termos de jogo, os perigos, eles, por exemplo, podem ser armadilhas da sua dungeon, né? Mas podem ser coisas que não são só armadilhas. Podem ser, por exemplo, uma tempestade durante uma viagem. Isso pode ser um perigo também, sabe? Pode ser um acidente natural, tipo uma avalanche, sei lá, né? Por exemplo. Também tem perigos complexos, que são basicamente perigos, só que eles são mais elaborados pra durar, tipo, uma cena inteira. Então, pra quem assiste a live, assim, tanto do Fim dos Tempos quanto do Legado do Ódio, ou outras lives de canais, né, que jogam Tormenta 20, vão estar familiarizados com o que é um perigo complexo. É basicamente uma cena que lembra um pouco o que seria uma cena de combate, só que não necessariamente o que tá acontecendo é uma luta. Pode estar acontecendo uma negociação intensa, uma intriga palaciana, pode estar acontecendo uma viagem que dura semanas, só que ela tá ali sendo mecanizada dentro de um parâmetro de regras que é o perigo complexo, que você vai precisar ter, vamos supor, 3 ou 5 sucessos no teste para evitar dano ou para você avançar na tua jornada, para você chegar no seu destino final. Então, o perigo complexo, assim, é uma das coisas mais legais do Tormenta 20, assim, na minha opinião, em termos de game design, sabe? Porque é esperado que Tormenta 20 vá ter um combate emocionante, que é um jogo de fantasia medieval, as pessoas querem combate, né? Que vai ter várias classes legais, várias raças, mas o perigo complexo, ele permite que a tua mesa não gire em torno só de combate. Você pode fazer coisa de interação social, intriga, traição, você pode fazer viagens extensas numa pegada meio Terra-média, assim, fazendo seus jogadores passarem por vários reinos. Tudo isso usando o perigo complexo. É uma mecânica bem versátil, mas ao mesmo tempo ela tem muita personalidade. Porque normalmente a mecânica, às vezes, quando ela é muito abrangente, ela acaba não tendo uma personalidade muito clara, né? Tipo, ela serve pra qualquer coisa. Mas o perigo complexo, ele equilibra isso perfeitamente, sim. Você consegue fazer um perigo complexo de viagem, por exemplo, ele é totalmente diferente de um perigo complexo que é uma intriga num palácio. Mesmo que a mecânica seja a mesma, sabe? Eu acho isso bem legal. Mas, enfim, perigo complexo também é uma coisa que tem no Ameaças. E eu acho que o mais importante, que eu deixei pra falar no final do Ameaças, é que, diferente de um bestiário comum, ele traz opções pra jogadores. Ele traz novas raças, que é uma coisa que a comunidade, é sedenta por novas raças, porque raças são sempre um novo jeito de jogar, né? Vai trazer, agora com metas extras batidas, né? Vai trazer também, por exemplo, possibilidade de você tirar pedaços de monstros para você conseguir melhorar ou criar seus itens. Isso, né, no seu craft. Legal, cara. Isso é muito legal. Traz algumas coisas interessantes pro mestre em termos de game design de monstro, que é tipo assim, tem uns monstros que vai ter mecânica de chefão também, aparentemente, sabe? Então, tipo, o monstro, ele meio que já é pensado pra você planejar uma batalha final épica com ele. Se você fizer ali, pegar a ficha ali e fizer as alterações que você precisa fazer, ele vira tipo um chefão final. Então, assim... Essa mecânica você pode utilizar em qualquer monstro do livro? Você pega um monstro do livro e aplica a mecânica de chefão? Ou não, tem um pré-requisito? Assim...
se eu não me engano, é porque assim, existem tipos de monstros diferentes. Isso nem é do Ameaças, isso já é da reforma monstrográfica, né, que aconteceu. Tem monstros que são mais tipo lacaios e monstros que são mais tipo solo, né? Que eles se viram melhor sozinhos. Entendi. Isso é uma coisa que já existe, né? Tipo, no livro básico do jogo, desde a reforma monstrográfica que rolou. Mas eu acho que essa parada do chefão, se eu não me engano, é porque eu trabalhei mais no Atlas do que no Ameaças, mas se eu não me engano, ela tem a ver com isso mesmo, de você pegar qualquer monstro, mesmo que ele seja um lacaio, por exemplo, e você consegue fazer ele ficar uma ameaça independente, né? Uma ameaça que por si só já é perigosa pro ND do grupo, assim, do grupo que você tá trabalhando. Vou ser sincero, eu pela prévia, né, eu já tava mais pro Atlas, mas agora com o que você me falou que vai vir na ameaça, eu já tô apaixonado aqui, cara. Não vejo a hora de pegar um livro. Essa é meio a parada, né? O Ameaças, ele é muito concentrado em suprir toda essa demanda da comunidade em termos de jogo, assim. Claro que tem lore também, porque o livro, até por não ser só de monstro, ele não é um livro de A a Z, né, com os monstros em ordem alfabética. Ele é um livro em capítulos temáticos, então tem um capítulo da Tormenta. Aí nesse capítulo tem os bichos da Tormenta, que a gente tava falando aqui antes, né? Tem o capítulo, por exemplo, dos Indomáveis, né? Que são tipo ogros, né, orques e tal. Vai ter, com a meta extra batida, vai ter um capítulo só pra Tamurá agora, por exemplo. Então só com monstros específicos de Tamurá. Então, ele também é um livro bem legal do ponto de vista de ser lido do início ao fim, não só como um livro de consulta, sabe? Porque os capítulos são pensados para serem capítulos de um livro normal, que você pode começar lendo o primeiro capítulo, aí você vai ver todos os monstros ali daquele tipo, todos os tipos de perigos e monstros daquele tema ali. Aí você passa pro segundo capítulo, tem mais informações novas de lore sobre aqueles monstros. Não é só a ficha dele jogada, sabe? Tem a forma dele de pensar, tem a forma, tipo, por que ele é do jeito que ele é, por que ele ataca as pessoas, qual é a estratégia que ele costuma usar, assim, na hora de enfrentar as pessoas. Cara, eu gosto muito disso, porque eu acho que é interessante, exatamente o que você falou, essa ideia de tirar do monstro só ser um monstro, né? Só ser um livro de consulta, só ser... Você já tem ali uma história, pô, isso aí já tá me deixando aqui, cara, tô ansioso, tô ansioso. Sem contar que gera maneiras diferentes de você lidar com aquela ameaça sem ser o combate, né? Você sabendo os hábitos. Sim. Você consegue planejar até uma aventura em torno do monstro, né? Tipo, se você... Dependendo do monstro, você consegue fazer de um jeito que é tipo assim... no começo da aventura, eles não vão saber qual é o monstro exatamente. Aí eles vão ter que investigar. Aí eles vão ter que conversar com as vítimas, sei lá. Ou com as testemunhas. Aí eles vão seguir rastros. Aí o monstro vai aparecer. Tipo, o livro ele te dá informações também nesse sentido, pra você pensar um monstro em termos de narrativa, não só em termos de, tipo, vocês chegaram na caverna e aí apareceu o monstro. E aí, iniciativa, sabe? Olha, eu confesso que assim, eu tava meio que na vibe do Rodrigo. Eu tava muito mais empolgado pro Atlas do que pro livro dos monstros. Porque com o programa do Monster Chef e a matéria da Dragão, vocês abriram como vocês fazem os monstros. As regras pra criar os monstros. Sim. Aí eu pensei, sim, né? Eu já posso fazer meus monstros. Eu posso fazer meus próprios monstros, então não tem mais tanta necessidade assim de um livro dos monstros. Seria legal ter, mas agora que vem sabendo que vai ter muito mais coisa, que vai ter muita lore, que é o que eu gosto, né, de devorar no cenário, então, tipo assim... É um outro patamar. O mais parecido com isso que você está me descrevendo é um livro dos monstros de Reinos de Ferro. Sim. É tipo isso mesmo. Então, essa vibe. Ele tem bem essa pegada, só que pelo que você está descrevendo tem muito mais detalhado. Sim, sim. O Monstronomicon, né, que é o do Reino de Ferro... Monstronomicon, verdade, esse nome. Ele tem essa pegada de trazer, tipo, um histórico do monstro, a estratégia do monstro, mas ele ainda é essencialmente um bestiário. Sim. Só que ele tem... essas informações a mais. O Ameaças ele vai além porque ele tem raças novas, sabe? Ele tem raças... itens que você pode tirar do monstro, materiais de craft, etc, sabe? Aí é um passo além. Porque assim, a gente... Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, com internet e tudo mais, você mesmo falou, tem a Dragão, tem o cálculo dos monstros, que inclusive ele já saiu na Dragão, mas se eu não me engano ele vai sair no Ameaças de Arton, porque faz todo sentido, né? Tipo, pra ele ficar lá, para as pessoas não terem que ter a Dragão pra saber como cria um monstro. Já vai vir no Ameaças também. Então o Ameaças vai trazer isso até pra quem não conhece. Se a pessoa quiser criar o próprio monstro, vai ter no Ameaças como que cria, né? Vocês que já são fãs, assinam a Dragão, vocês sabem
mas nem todo mundo que compra as coisas sabe, né? Mas assim, eu acho que o passo além tá nisso, assim, de ter opções pra jogador, porque sinceramente, hoje em dia, gente, com a internet, assim, talvez seja um pouco polêmico o que eu vou falar, porque obviamente sou contra a pirataria e tal, principalmente pessoas que ganham dinheiro com pirataria de RPG, tipo, eu não consigo dizer que o cara que pirateia porque ele não tem acesso ao livro tá errado, sabe? Porque acesso à cultura é uma coisa que é básica, todo mundo deveria ter acesso à cultura. Concordo. Mas, tipo assim, principalmente quando a gente fala da pirataria, assim, do cara que tem um blog, que ele coloca a AdSense no blog, ele fica ganhando dinheiro em cima do trabalho alheio, sabe? Isso não é legal. Mas, assim, a verdade é que hoje, gente, não é nem questão de pirataria. Outros RPGs, como Pathfinder, D&D, às vezes, você joga o nome do monstro no Google e aparece a ficha pra você usar. Então, não vai ser a ficha do monstro por si só que vai fazer alguém querer comprar um livro de RPG mais hoje em dia, na minha visão. É o que mais se traz junto da ficha desse monstro. É o histórico dele, o que se ele é racional, o que ele costuma pensar, qual é a cultura que ele pode ter, se ele não é exatamente um monstro, às vezes ele é mais um antagonista, né, um adversário. Se ele for um monstro meio da natureza mesmo, então, tipo, o que ele come, por que ele ataca as pessoas, sabe? Se ele foge, se ele é agressivo até o fim, esse tipo de coisa. E opção pra jogador, pô, porque opção pra jogador, pra mim, é realmente o chamariz do que justifica um livro de RPG hoje em dia. Além da lore. Além da lore. Aqui, todos os Duishidate serão jogáveis ou não? Caraca, aí tu me pegou, porque de cabeça assim eu não vou lembrar. Porque tem uns ali que olha, pra balancear, fica meio difícil. Cara, tipo, mas o Bugbear, por exemplo, eu não consigo imaginar. Eu não sei se todos, mas os mais icônicos eu tenho quase certeza que sim. Ah, então tá ótimo. Vai ter Hobgoblin pra galera? O Hobgoblin é um que eu me lembro que tinha. Então tá de boa. Que inclusive quase entrou no livro básico, na época do financiamento do livro básico. Ah, eu lembro, ele entrou na votação, se eu não me engano. Na votação que ele caiu. Mas ele quase entrou. Eu fiquei chateado na votação ele ter caído, cara. O Hobgoblin de Tormenta são tão icônicos, são tão diferenciados. São completamente diferenciados, cara. Ainda mais por causa do Flash de Fogo, né? Tipo, os povos goblinoides ali, eles se tornaram, todos eles, muito mais icônicos, né? Do que em outros cenários de RPG, na minha visão, assim. O Goblinzinho mesmo, ele até é icônico em outros cenários de RPG. No Pathfinder, por exemplo, o Goblin é muito icônico e tal. É uma coisa até bem diferente do Tormenta, o Goblin de Golarion, né? Que é o cenário do Pathfinder. Mas é uma coisa bem assim, eles pegaram o Goblin e fizeram o Goblin ser importante no cenário deles, né? Mas assim, o legal de Tormenta é que não é só o Goblin. Tipo, o Hobgoblin é bem próprio, o Bugbear é uma coisa bem própria, assim, né? Em que outro cenário de RPG tem um NPC como o Tuor Iron Fist, que é um Bugbear, que é um general, sabe? Talvez hoje em dia tenha, mas na época... que não é só mais um bicho grande esperando pra ser morto, não. Ele é relevante. Ele move o cenário. Isso é muito legal. Sim, e tipo, talvez hoje em dia tenha mais disso, mas na época que o Tuor apareceu, não tinha isso, cara. Tipo, um Bugbear, talvez um Hobgoblin, mas um Bugbear era uma coisa muito de segunda categoria na época que o Trevisan criou, né? Na verdade, todos eram orcs, né? Geralmente vilões eram orcs, sempre. Por causa do reflexo de seus anéis, né? Ser orc. E é o contrário, né? Em Tormenta acaba que o orc que é bem secundário nos plots. Né? Tem. Eu acho isso interessante, assim, fugir um pouco desse clichê. Mas sobre o Atlas, que eu acabei não falando tanto... Vamos lá. E o Atlas, cara? Arrepiei. Se eu empolguei vocês para ameaças, eu trabalhei mais no Atlas, né? O Atlas, ele é um livro mais de lore, ele não é tão focado em regras. Para não dizer que ele não vai ter nada de regra, se eu não me engano, a meta extra que bateu, que foi de origens regionais, que é uma coisa que a galera... isso aí eu quer muito também... Eu queria muito que tivesse origens regionais, imagina a galera que isso era uma parada bem própria de Arton e que ficou sem. Eu vim confirmar aqui, o Origens Regionais, ele é uma meta extra do Atlas. Então, pra não dizer que o Atlas não vai ter nenhuma regra, nenhum conteúdo de regra, vai ter as origens regionais, que são basicamente novas opções de personagem, uma pra cada... A gente fala reino, né, mas não são todos reinos, né, tem república, tem império, mas enfim, uma pra cada reino do cenário. Então, olha quantas origens novas vão ter aí. É muita coisa. E qual reino você trabalhou? Então, eu trabalhei em Tamurá e na Pondismania. Pra surpresa de muitos.
Nem queria, tipo, né? Nem queria. Falar, mas Tamurá o Glauco, droga, Tamurá não. Tipo, eu me lembro até que na ocasião, eu meio que já esperava. Tipo, bom, eu vou trabalhar no Atlas, então o Tamurá vai vir pra mim. Eu meio que nem preciso defender a ideia, né? Eu nem preciso pedir. Mas aí veio a Pond's Money, que foi uma surpresa que eu fiquei muito feliz, assim, porque... Que é uma coisa bem diferente de Tamurá. Pra quem lê as minhas paradas só de Tormenta, talvez não pense assim, nossa, mas Pond's Money é bem diferente de Tamurá e tal. Mas eu, pessoalmente, das coisas que eu já escrevi fora de Tormenta, eu gosto muito do tipo de parada que acontece na Pond's Money, do tipo de loucura, de caos que acontece na Pond's Money, assim. Do fato de não ter um território delimitado direito, de não ter estação do ano. A estação do ano muda conforme o humor da rainha. Deve ter dado muito trabalho escrever esse negócio. A própria rainha é uma coisa que meio que é o reino ao mesmo tempo. Tipo assim, é meio indissociável até que ponto a rainha e o reino são a mesma coisa, sabe? Essas doideiras de fada, eu gosto muito, porque um dos meus jogos favoritos é Changeling, né? Tanto Changeling O Sonhar, quanto Changeling Os Perdidos. São as duas versões do jogo, assim. E eu sempre fui muito fascinado por conto de fada e tal, dos Irmãos Grimm. E até por versões... Até pelas versões menos sombrias dos Irmãos Grimm. A questão não é ser sombrio ou não, sabe? A questão é ser esse caos, essa coisa meio imprevisível. Você não sabe se no fim do conto o protagonista vai ser comido vivo ou se ele vai ter ou se ele vai ser feliz pra sempre, sabe? É uma coisa muito característica de contos de fada, assim. Eu gosto muito disso. E até o momento, escrevendo pra Tormenta, eu tava escrevendo coisa pra Tamurá e tudo mais, que é uma outra pegada, né? Tipo, até mexe com folclore, assim, do leste asiático, especialmente japonês, porque tem os yokai, os oni e tal. Mas é uma pegada diferente de você pegar, tipo, o que seriam os contos de fada, assim, como um todo, meio que independente de região, sabe? Porque todo povo tem seus contos de fada. Sim. Né? É uma coisa meio humana, universal, eu diria, assim. É uma das poucas coisas universais da humanidade, é isso. Essas histórias normalmente têm mensagens morais, né? Um ensinamento moral. E esse ensinamento moral nem sempre é tão óbvio pra quem tá lendo o conto de fada, tipo, nos tempos modernos de hoje em dia, né? Mas tinha um porquê de por que se contava essas histórias no pé da fogueira antigamente e tal. E aí, na Pond's Money, eu tentei muito ir atrás desses elementos, sabe? De fazer uma coisa mais caótica, assim, menos organizada. Ou com uma aparência de que é organizado, porque bem ou mal tem uma rainha, né? Tem uma corte nobre, tem uma cidade normal dos humanos, né? Que é uma adição mais recente aí do Leonel no livro básico do T20. Uma parada que não tinha descrição antes, né? Que ainda é o melhor nome de cidade do livro inteiro. Sim, exatamente. E é tipo assim, é tudo assim, é uma aparência de normalidade, porque assim, a Pond's Money é um lugar verdejante, colinas, né, um tempo agradável, céu azul, sei lá. Mas aí tu vira uma esquina errada na cidade normal dos humanos, ou você se perde da estrada no meio dos ermos da Pond's Money e pronto. Você já não sabe mais o que vai acontecer com você, você não sabe se passou 2 dias ou 20 anos fora da Pond's Money. Isso me levanta uma pergunta, Glauco. Tipo, no processo de criação de vocês, como é que funciona? Você, tipo... você tem tudo que já saiu, vamos supor, sobre Pond's Money, sobre a Tamurá, e aí eles te dão na tua mão, te dão carta branca pra criar à vontade, ou você tem essa rede ali de até onde você pode ir? Como é que funciona? Curiosidade minha, porque eu gosto de escrever também, sobre isso, aquele conteúdo, então... Sim, curioso. Cara, no meu caso, e eu acho que foi o caso de todo mundo também, Thiago, do Lucas, o que aconteceu foi, eles já deram pra gente os reinos que a gente tinha mais domínio, no meu caso, por exemplo, Tamurá. No caso do Thiago, Kubar, né? No caso do Lucas, do Herin, né? Ele manja muito dos anões de Arton. Assim, eu quero muito ver essa parte. Nossa, mãe. Tá muito maneiro. Assim, eu vou dizer... eu não posso falar muito pela parte dele. Não, eu sei, eu imagino. Porque se for o caso, chamem ele, tá ligado? Porque ele vai poder falar mais. E ele é um cara super de boa, assim, se quiser, depois eu até faço a ponte pra vocês. Pô, valeu. Lucas, quero ver você aqui, Lucas. Ele é o expert de anões em Arton. E assim como vários reinos de Arton tiveram mudanças consideráveis ou na política ou na cultura, tipo, você olha pra Tamurá hoje, ela é bem diferente da Tamurá do começo do cenário e tal. Tu olha pra
pra própria Valkyria, sabe? Que é o point do cenário, que continua sendo meio que a metrópole do mundo, né? Mas ela muda bastante conforme os suplementos saem, aí descreve os bairros de cada lugar da cidade e tal. E Doreirin, tipo, tem toda essa questão de que eles vivem debaixo da terra, os caminhos pra Doreirin são desconhecidos, meio que só os anões sabem, né? E nem magia poderosa consegue tirar essa informação dos anões. E aí, tipo, eles são bem fechados lá na deles e tal. Mas aí, pô, com os acontecimentos recentes do cenário, eu ia falar da Guerra Artoniana, mas nem precisa se restringir só a isso, porque aconteceu tanta coisa recentemente no cenário, né? Tá bem movimentado. Guerra Artoniana, a rebelião, né, no Império de Tauron, que assim, mesmo os anões estando lá no subterrâneo, eles sentem o impacto dessas coisas também. E o caminho que o Lucas escolheu foi bem interessante, assim. Mas aí eu vou evitar falar pra vocês ficarem tentados a chamar ele, pra não entregar todo o ouro dele. Mas sobre... Eu esqueci a pergunta, foi mal, gente. Viajei legal. Não, eu perguntei sobre o processo de criação. Se vocês têm liberdade total e tudo mais. Então, foi tipo assim, ó. Vocês têm todo o material que já foi feito aí, pesquisem, né? Tipo, a gente tinha acesso aos PDFs e tal, do Reinado até as coisas do Tormenta RPG. Pesquisem aí, e aí, tipo assim, façam um resumo das ideias que vocês tiverem. Tipo assim, façam um resumo, tipo em tópicos mesmo, tanto das ideias que vocês estão trazendo do passado, quanto as que vocês estão adicionando agora. Ou se é uma ideia do passado que vocês estão modificando, que às vezes é uma ideia que já existe, mas ela não foi descrita, não foi expandida. Eu posso dar um exemplo daqui a pouco da Ponte de Mana, uma situação dessa que eu fiz, que aconteceu isso. Às vezes é uma coisa do passado que tinha sido descrita, mas agora você tá decidindo que mudou, que agora funciona diferente. A gente tinha que fazer os tópicos meio que trazendo essa relação de informações, sabe? Tipo, ó, isso aqui eu tô trazendo do passado e meio que é isso aí mesmo. Eu vou só atualizar, agora tá em 1420, né? Beleza. Isso aqui eu tô trazendo do passado e eu tô mudando, ou eu tô descrevendo melhor. E isso aqui eu tô inventando agora. Aí rolou essa primeira leva que foi isso. Essa troca assim, né? Em especial com o Trevisan e com o Gui, né? Tipo, o Cassaro e o Rafa ficaram mais no Ameaças, e no Atlas ficou mais o Cassaro, o Gui e o Leonel. Eles ficaram divididos mais ou menos assim. Na verdade, o Ameaças e no Ameaças foi o Cassaro e o Rafa. Tô trocando as bolas. E no Atlas foi o Trevisan e o Gui e o Leonel. Exatamente isso. É claro que não é uma divisão tão clara. Eles meio que fizeram coisas nos dois livros. Tipo, não é como se o Leonel tivesse feito coisas só no Atlas. Entendi. Imagina. Que eles são os 5 autores e tal, então eles estão ali supervisionando e criando coisas nos dois livros e tal. Mas eles se dividiram mais ou menos assim pra poder se organizar, né? E aí, esse primeiro texto, que é tipo um rascunho com as ideias e com as coisas que a gente pesquisou, né? Aí meio que foi pro Trevisan, aí passou pelo Gui, aí passou pelo Leonel, aí rola uma aprovação, tipo assim, agora escreve o texto. Só que aí, tipo assim, falando assim, parece que eles podem, tipo, não, vamos vetar essa ideia aqui, sabe? Quando, na verdade, isso até pode acontecer, porque às vezes a ideia parece boa ali quando você coloca, mas aí quando passa pro seu editor, né? Ele fala assim, pô, mas isso aqui, a ideia é boa, mas não sei se serve pra entrar no Atlas, dá pra guardar pra depois, por exemplo, ou pra uma stream, ou pra um suplemento, pra uma matéria da Dragão, não necessariamente... Ninguém pode se autocriticar, cara. O autor não pode se autocriticar, que exatamente. Sempre vai dar errado. Não, e tem ideias que, sei lá, até mesmo você olha depois e fala assim, pô, não, na verdade nada a ver. Não tinha nada a ver mesmo com esse reino, essa ideia. Mas assim, no geral, isso são exceções das exceções, tipo, o que aconteceu muito comigo foi, eles olharam e falaram assim, pô, tá legal, pode escrever o texto. E aí, esse legal serviu tanto para as coisas que eu pesquisei, que eu modifiquei, quanto para as coisas que eu criei do nada, que eu criei da minha cabeça. Tipo assim, tô querendo colocar esse elemento agora na Ponte de Mana. Pode? Legal, pode. E aí, passou pro texto. E aí, escrevi o texto. Ironicamente, eu escrevi o texto da Ponte de Mana antes de Tamurá. Eu escrevi bem antes, na verdade, bem antes. Acho que deixou mais fácil pra depois, né? E esse que é o doido. Escrever Tamurá foi mais difícil. Sério? Eu imaginei que como você já gostava tanto, ia ser mais fácil. Uma dúvida que eu tenho, cara, é sobre o seguinte.
Com a Pondemania, você usou como referência contos de fadas e tudo mais. Muita coisa, né, de ficção. Com Tamurá, tem muita referência à cultura da vida real, de sociedades que realmente né, existem. Sim. E como é isso, cara? Como é essa parte do processo criativo de você estar mexendo com alguma coisa que para algumas pessoas é de fato muito relevante para um grupo grande de pessoas? Como é que é isso? Cara, então, entra naquela questão da responsabilidade que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Peso da responsabilidade. Que é tipo assim, até na Pondemania mesmo, por mais que não pareça, seria muito fácil cair num lugar, assim, de fazer todas as fadas serem fadas, entre aspas, europeias, sabe? Porque a maioria dos contos de fada que a gente conta no Brasil, né? Quando não é o nosso próprio folclore brasileiro, são contos de fada europeus, né? Até pela nossa colonização, etc, né? Então, quando eu digo que é tentador, é no sentido assim, é muito fácil cair nesse lugar de traçar paralelos com a vida real muito claros. E uma coisa que não é preocupação só minha, eu acho que é preocupação de todo mundo, de Tormenta, é tipo assim, é impossível a gente criar coisas totalmente do zero. Porque não é assim que a criatividade funciona. A gente tira ideias das nossas vivências pessoais, de questões estruturais da sociedade que a gente vive, do tempo histórico que a gente está vivendo, ou do tempo histórico que a gente gosta de estudar, pode ser o caso, sabe? De especulação científica também, pra quem curte escrever ficção científica, rola isso, né? Tipo, o cara pega um conceito científico e ele extrapola na história dele e tal. Mas tudo vem da realidade. A ficção vem da realidade. Como Tormenta é um mundo de fantasia, eu tenho pra mim duas coisas. Eu falo mais por mim, assim. Que é, existem mundos de fantasia que primam por uma espécie de paralelismo ou fidelidade com a história ou com a cultura dos povos. Vou dar um exemplo disso. Sétimo Mar. Então é um mundo de fantasia, mas aí você olha, por exemplo, pro reino de Montaigne, e ele é tipo a França pré-revolução francesa. E aí você olha pra isso e você entende. Pô, rolou uma pesquisa e um cuidado pra não ofender a cultura francesa, né? Mas ao mesmo tempo pra usar isso de combustível aqui pra fazer uma fantasia legal, né? Existe esse tipo de mundo de fantasia. Outro exemplo bom é a Lenda dos Cinco Anéis, né? Sim, que é um clássico, nossa. É o meu cenário de RPG favorito. Você tem Rokugan, que ele não tenta ser tão fiel quanto o Sétimo Mar. Tipo, Rokugan não é exatamente o Japão, nem a China, nem a Coreia e nem a Mongólia. É tipo, tudo isso ao mesmo tempo. Então já é menos fiel, sabe? Mas ainda é mais fiel do que Tamurá é ao Japão feudal. Então, onde que Tormenta se localiza, né, nesses mundos, né? A gente prima pela fantasia. A fantasia a gente quer misturar as coisas e criar coisas de forma que pareçam, que tenham menos paralelos possíveis com as coisas reais. É claro que esses paralelos são inevitáveis em alguns aspectos. Por exemplo, se a gente vai criar Tamurá. Tamurá é um império de Jade, então um imperador que é um dragão celestial. Esse dragão não vai ser um dragão tipo Smaug do Senhor dos Anéis, ele vai ser um dragão do leste asiático, ele vai ser tipo uma serpente. Vão ter samurais. Os samurais por si só são figuras históricas, não tem como evitar os samurais. É tipo os cavaleiros de Bielefeld. Pô, não tem cavaleiros. São coisas que existiram. Mas o que a gente evita tá vendo esse acontecimento aqui de Tamurá? Ele é exatamente a mesma coisa que essa parada que aconteceu no Japão feudal ou no Japão moderno, sei lá. Por que a gente evita isso? Porque, primeiro, a gente entende que, eu pelo menos entendo que existam cenários que pegam esses elementos e são criativos em cima desses elementos. Mas Tormenta, enquanto cenário, a criatividade de Tormenta brilha justamente quando você não traça o paralelo. Tipo, você não sabe direito de onde veio a ideia. É daí que parece mais original, sabe? Se você olha pra Tamurá, e se Tamurá fosse exatamente o Japão feudal, só que com magia, beleza. Aí você ia olhar pra Tamurá e ia falar assim, Tamurá é tipo a era Sengoku do Japão feudal, só que com magia. E aí percebe que isso, pra Tormenta, não tô falando que no geral, tá? Mas pra Tormenta isso fica menos criativo, porque aí você olha pra Aslotia, por exemplo, ou pra Grande Savana Guarubani, que o Thiago fez. Que eu tô muito curiosíssimo. Pô, são lugares riquíssimos, inspirados em culturas ou acontecimentos reais ou vivências pessoais. Só que quando você olha pra esses lugares, você não traça um paralelo óbvio, sabe? Tipo, a Aslotia não é uma Transilvânia, vamos dizer assim.
mágica. Da mesma forma que Tamura não vai ser um Japão mágico. Da mesma forma que o Bunny não vai ser uma Wakanda mágica, sabe? Seria muito fácil recorrer a esses paralelos, Entendi. porque eles seriam até mais familiares e reconhecíveis pros fãs. Mas justamente por serem mais reconhecíveis, eles seriam mais superficiais, tá ligado? Agora, se a gente põe Tamura e a gente põe alguns elementos da era Sengoku do Japão, a gente põe alguns elementos da Mongólia, a gente põe alguns elementos que não são do Japão nem da Mongólia, são da imigração japonesa, por exemplo, da experiência da imigração japonesa no Brasil. E fica essa coisa meio anacrônica, assim, a gente consegue criar algo que é realmente bem diferente de tudo que já se viu por aí. E aí na Pondismania, no caso de Tamura, a preocupação 2 é o orientalismo, que é uma questão muito importante, né? Da mesma forma que na ficção existem estereótipos com os povos negros, por exemplo, ou com os povos indígenas, existe o orientalismo que, assim, reduzindo bastante a questão, que é uma coisa muito complexa e a qual, assim, que eu não domino totalmente, assim, né? Longe de mim dizer que domino totalmente, mas, apesar de ter lido a respeito, li o livro e tal, esqueci o nome do autor agora, mas enfim, o livro que cunhou o termo e que conceituou o que é orientalismo, mas é tipo assim, até a gente, por ser brasileiro, por mais que a gente não pertença ao Ocidente, no sentido geopolítico da coisa, a gente tá aqui na América Latina e tal, a gente recebe muito essa cultura orientalista, assim, tipo, a visão do Japão dita por um europeu, ou por um estadunidense. E a gente toma como a cultura do Japão como algo sendo que, na verdade, ali. algo que não é exatamente a cultura do Japão, é um relato de um terceiro, né? Com seu próprio viés, né? O cuidado que eu tentei ter com isso é me inspirar muito em fontes primárias, ou seja, pesquisas que estão falando de pesquisadores do leste asiático, feitas por pessoas do leste asiático, ou me inspirei em artistas do leste asiático, não em artistas ocidentais que estão contando histórias no leste asiático, sabe? É uma posição que eu tô ocupando porque eu mesmo não tenho ascendência leste asiática, então eu tenho que ter muito respeito e reverência assim mesmo, sabe? E cuidado pra não ofender, e não é questão de ofender assim como se fosse uma questão de ego, né? Uhum. Mas eu digo não ofender no sentido de desvalorizar, né? Exatamente, de desvalorizar e de perpetuar noções erradas sobre a cultura dos outros, sabe? Pelo contrário, a minha intenção é valorizar e homenagear, sabe? Que eu vou ser sincero com você, só de você ter incluído na sua pesquisa e no seu processo de criação países além do Japão e da China, eu já acho isso, sabe, uma coisa fabulosa, porque parte do orientalismo é reduzir a raça inteira, né, em 2 países, né, no máximo incluir a Coreia. E você foi além disso, isso é bem legal. A Coreia mais recentemente, né? Pois é. Entrou aí no mainstream. Tipo assim, a maior parte da minha referência continua sendo muito japonesa, muito por inspirações e referências pessoais minhas, mais do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas eu tentei sim, eu fiz esse esforço de imaginação que é tipo, cara, Tamura não é exatamente o Japão, nunca foi, né? Claro que ele bebe mais dessa fonte, porque tem samurai, tem ninja, né? Que o povo gosta de samurai e de ninja, né? Não tem jeito. Pois é. Mas assim, tem muitos elementos chineses em Tamura, no próprio Império de Jade. Tem algumas coisas na linha do tempo que referenciam história chinesa, assim, acontecimentos da história chinesa, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, o que eu acho legal de Tamura é que ele não se restringe a... Vamos pegar os períodos, entre aspas, feudais, que já é um termo extremamente eurocêntrico, né? Pra descrever qualquer lugar que não esteja na Europa. Mas normalmente se restringe a isso, assim. Vamos pegar o período feudal da China, do Japão, da Coreia e da Mongólia e só se inspirar nisso. Cara, o Tamura vai além, porque Tamura se inspira em Tokusatsu, sabe? Tamura se inspira em filme de kaiju, em Godzilla, que são coisas mais contemporâneas na cultura... Tem robô gigante? Não tem robô gigante. Nenhum escondido? Só pegar o Corinthians emprestado, cara. Seu de medo. Só pegar o Corinthians emprestado. Mas tem... Não, mas Kaiju é uma parada que não é novidade do Atlas, né? O Kaiju é uma parada... Sim, é do Império de Jade, né? Sim, mês sim, mês não, um Kaiju ataca a costa do Império de Jade. E já era assim antes da tormenta. Tá chegar. Vendo? E continuou assim depois que a tormenta foi embora. Bielefeld aconteceu uma vez e os caras estão traumatizados até hoje. Lá é todo mês.
É recorrente, sabe? Então, eu acho Tamura legal porque ela não bebe só do Japão, de um suposto Japão feudal. Ela bebe do Japão, da cultura pop do Japão atual, da cultura pop da China e da Coreia. Não é só em fatos históricos, entendeu? É na ficção que é feita nesses países, sabe? Porque até onde eu sei, nenhum Godzilla atacou o Japão ainda bem. Eu espero que continue assim, né? Então a gente pega esses elementos até fictícios, não precisa ser só coisa histórica, né? Eu acho que a verdadeira criatividade reside nessa mistura, assim. Quando ela é bem feita, ela nem parece uma mistura, né? Essa que é a parada. Incrível. Cara, a pergunta que não quer calar. O financiamento coletivo, você participou do primeiro? Sim. Como vocês fazem esses preços, cara? No financiamento coletivo, de novo, isso aqui não é uma propaganda. Não, mas não... não deixa de ser, né? Mas ela é espontânea. Eu não estou recebendo por causa disso. Sim. Mas no financiamento coletivo, falando como consumidor mesmo, sai muito em conta. E o Rodrigo disse que tá escrevendo, e por causa dele eu tô vendo um pouco mais sobre esse mercado literário e tudo mais, e tá tudo muito caro. N questões geopolíticas e tal, os livros, essa coisa toda, tá muito caro. E mesmo assim vocês conseguiram fazer uns preços muito bons, cara, muito bons. Por exemplo, o financiamento com o livro físico, com os 2 livros físicos, os 2 livros saem por um preço de um livro, cara. Cara, realmente, assim, isso é uma questão mais de marketing e da logística, né, da editora. Que assim, o pessoal é muito bom. O Thiago, não o Rosa, né? O Thiago tem... O chefe de marketing da Jambô também se chama Thiago, só que sem H, né? Uhum. Ele... Tipo assim, ele e toda a equipe do marketing, que tem a Ana das Redes, a Priscila, a Pietra e tal, o Matheus, eles são muito feras em... Pô, quando tiver a chance, parabeniza essa galera, porque é milagre, cara. Tipo, porque é uma coisa... Deve ter um altar atibar na casa desses caras, porque pode eles crer. merecem. Porque assim, não é uma ciência exata, né? Porque assim, se fosse só uma questão de fazer umas contas de estoque e tipo, pronto, o valor vai ser esse. Mas não é uma ciência exata porque também passa pela expectativa do quanto o público vai abraçar o financiamento, que a gente sempre espera que vai ser um sucesso, mas a gente não tem essa certeza. A gente espera e torce e faz a campanha e faz o marketing e divulga, planeja, mas a gente nunca sabe se vai ser o que a gente tá esperando, se vai ser mais, se vai ser menos. Pô, é uma ciência totalmente assim, pra eu que vejo de fora, parece até que é uma coisa... Pode até parecer que é uma coisa chutada. Tipo assim, os caras simplesmente decidem. Tipo, vou colocar aqui o Tormenta versão econômica por R$69. É R$20 mais barato do que normalmente que o preço normal é 89. Por quê? Porque eu vou colocar, vai dar certo. E, cara, não é assim. Tem todo um estudo de mercado e toda uma questão, assim, cara, obviamente, o Tormentinha foi uma medida, tipo assim... de uma sensibilidade, de um carinho com a galera que, nossa, cara, porque eu jogo RPG há muito tempo, cara, e o mais perto que eu vi disso foi Mini GURPS, lá, não sei se você chegou a pegar isso. Mini GURPS, sim. Chegou a pegar, né? Foi o mais perto que eu vi. Eu tive o Mini GURPS As Cruzadas. Eu tive eu nunca cheguei a jogar. História do Brasil, eu tive os 2. Eu nunca cheguei a jogar, mas eu achava mó maneiro. Foi o mais... Não, você viu que, assim, era uma versão super podada de um livro gigante. Sim. Né, pra chegar àquele preço. E não, cara, o livro tá todo ali. Todo, o livro inteiro. Numa versão menor, com a qualidade diferente. Eu não digo nem inferior, porque não pode dizer isso, porque o preço acompanha, né? Por uma qualidade diferente e com aquele preço, pô, levando... Isso aí foi, assim, pra bater palma pra galera, porque foi bem legal isso aí. Imagina isso aí na época, lá atrás, quando a gente era moleque. Pô. Sim, sim. Assim, eu espero que o Tormentinha, né, que talvez muita gente não saiba, mas o Tormentinha foi um apelido que foi cunhado originalmente não pra esse livro, mas pra stream Joias para Lamastu, que foi uma stream de 3D IT Alpha, que a gente fez no canal da Jambô, que era o Thiago mestrando, tinha eu, a Camila, né, que escreveu Pro Ameaças, né,
E basicamente todo o elenco do Legado do Ódio que tem hoje é o mesmo legado do Joias para Lamashtu. Só que o Legado do Ódio é pra T20 e a canônica, né? E a Joias para Lamashtu era uma coisa mais informal, descontraída, era 3DT Alpha, Tormenta Alpha, né? E sem ser canônico, a gente chutava o balde, a gente esculachava Bentos, a gente fazia. A gente tocava o caos no. Não, a gente esculachava Bentos no sentido de, tipo, uma personagem casou com ele depois. Mas foi a Camila, se não me engano, né? Sim. Tinha casos de família dos deuses, né? Porque eu era filho de Lin-Wu. Todo esse tipo de coisa que você pode pirar na sua mesa caseira. A gente fez isso na live porque ela não era canônica, né? A gente tinha várias liberdades. E aí, quando a gente foi começar essa mesa, a gente colocou o nome no grupo de WhatsApp de Tormentinha. Que era tipo assim, pô, bora jogar um Tormentinha? Bora, sabe? Foi uma parada meio assim. Ficou carinhoso no final, né? E a princípio não ia ser live. Era só porque o Thiago queria muito, ele tinha uma ideia de uma campanha de 3DT Alpha e tal. E ele queria muito narrar. E aí eu falei assim, cara, eu não jogo 3DT há muitos anos e tipo, pô, eu tenho um carinho enorme, eu quero jogar essa mesa. Aí ele chamou a Camila. Inclusive foi assim que eu conheci mais de perto a Camila, que eu conheci melhor o Peluso, a Karine e tal. Foi, tipo, a gente não era amigo antes da mesa, a gente ficou amigo com a mesa, sabe? Pô, legal, e legal. A gente se conhecia, assim, obviamente, a gente, pô, é aquela coisa assim, né? Pô, a Camila parece legal no Twitter e tal, mas eu não, sei lá, eu não falava com ela em box, assim, entendeu? Não falava com ela normalmente. A gente se aproximou muito por causa dessa mesa. Já que falamos de legado, um abraço pro Ramon e pro Sinistro, Sim. Porque é o Goblin mais malvado de toda a Arton. Pô, chamei ele também, cara. Pô, cara, tá aí um cara que eu queria muito bater um papo, porque cara, ele é divertidíssimo, mano. O Ramon é uma figuraça, cara. Pô, não, assim, o Sinistro, a gente tende a escolher como personagem favorito o nosso próprio personagem, né? Então seria o Laos. Mas se fosse pra eu escolher de forma mais imparcial, assim, o meu personagem favorito do legado, entre NPCs e qualquer personagem, é o Sinistro. Tipo, é o melhor exemplo de como você pode interpretar um Goblin em Tormenta, assim. É muito maneiro. Mas aí o Tormentinha surgiu com esse apelido. E aí, quando o Trevisan deu a ideia de fazer a mesa ser uma live. Não ia ser uma live. Aí o Trevisan perguntou, aí meio que foi assim, beleza, então vamos fazer live e tal. Aí teve uma hora que teve que perguntar, qual vai ser o nome da stream, né? Aí o Trevisan perguntou pro Thiago isso. Aí o Thiago falou, Tormentinha. Porque o nome da sala do Roll20 era Tormentinha. Era tudo Tormentinha, porque era uma mesa descontraída. Aí o Trevisan, não, Tormentinha nem fudendo, Thiago, tem que ter um nome de verdade. A gente vai divulgar a live como? Vai falar, vamos começar a nova mesa de 3DT Alpha, Tormentinha, não tem condições. Aí foi aí que ele veio com esse nome, Joias para Lamashtu e tal, que é um nome maneiro. Maneiríssimo. E aí, show. E aí, por muito tempo ficou essa piada interna, hein? Eu, Thiago, Camila e Trevisan, o pessoal da mesa, o Trevisan, né? Tipo assim, vamos jogar o Tormentinha, e o Trevisan com bronca do apelido, né? Porque ele, pô, Tormentinha, a Tormenta pô, a Tormenta é tempestade foda, ela chega, destrói tudo. Mas não é Tormentinha, né? Vai ficar chamando de Tormentinha. Aí surgiu a ideia da versão econômica e tal. Eu não sei, eu não me lembro de quem foi a ideia. Talvez nem tenha sido de uma pessoa só. Não me lembro como é que surgiu a ideia do versão econômica. Mas eu sei que na hora de divulgar, Tormenta 20 versão econômica é um bom nome de produto. Mas pra divulgar é um nome meio grande. Você fala, é um bom nome pra você explicar a diferença, né? Do livro econômico pro livro normal, capa dura. Ele é bem descritivo, mas ele é muito longo. Pra explicar o livro pra quem já é fã, Tormentinha cabe perfeito. E aí a Karen falou Tormentinha na live, o Guilherme chamou de Tormentinha, o próprio Trevisan também, Tormentinha. E aí o nome Tormentinha ganhou um lar, que foi esse livro. Se entregou. Tipo, a comunidade adorou o apelido também, todo mundo chama de Tormentinha. É muito legal, bom. Legal. E assim, do ponto de vista do preço, que era o que a gente tava falando antes, né? Eu não sei exatamente a magia e a tecnologia por trás dos valores que vocês veem no Catarse. Eu só sei dizer isso. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Não é uma coisa tirada do nada. E assim, deu muito certo, tá dando muito certo, né? Porque o financiamento, como ele é um financiamento para suplementos, a gente não queria que fosse um financiamento só pra quem já conhece o jogo. A gente queria que fosse um financiamento que a pessoa que não tem o livro básico pudesse apoiar, mesmo que ela não queira o Ameaças e o Atlas ainda,
que ela possa comprar o T20 mais barato do que ele é. Tipo, um incentivo pra pessoa conhecer o jogo, né? Sem contar que o cara pode fazer um combo. Pega o versão econômica, né? Pega o Tormentinha e o Atlas e fica feliz da vida. Sim, ou pega até o PDF Pega o PDF do Tormenta básico, do Tormenta 20 básico. Sim. E os PDFs da coleção Arton. Tipo, eu acho que é literalmente a opção mais barata, se ela quiser os 3 livros. Se eu não me engano, é essa. Ela pegar o PDF, simplesmente pegar o PDF dos 3, né? Por um valor mais barato do que eles têm hoje, no caso do Tormenta básico, e um valor mais barato do que os livros vão ter depois. A única coisa que eu sei nessa matemática para isso dar certo é que o processo de financiamento coletivo, ele por si só facilita abaixar o preço das coisas, entendeu? Eu não sei explicar exatamente por quê, mas basicamente, quando a gente sabe a quantidade de apoiadores que tem, a quantidade de entregas que precisa fazer, com certeza isso facilita abater o preço do produto final. Porque, afinal de contas, você sabe ali quantos livros tu precisa entregar. Exatamente quando... você não vai encalhar nada, né? Diferente de você imprimir o livro, assim, num estoque X, e você vai gastar, né, tipo assim, você vai fazer esse investimento primeiro e você não sabe quanto vai ser comprado. O financiamento, ele já dá esse norte, assim, de certa forma. Eu acho que isso deve ajudar, mas é um chute meu também, porque eu não sou dessa área. Provavelmente é algo assim, porque deve facilitar muito a logística da parada. Uma coisa que eu imagino que também ajude é que é o seguinte: você chegar pra gráfica e falar assim, eu quero imprimir 300 livros, e você falar que você quer imprimir 3.000 livros, cada livro, cada exemplar individualmente fica mais barato. Tipo, o custo final não fica mais barato, porque são mais livros pra imprimir, mas cada livro individualmente fica. Então, se você for imprimir 300... Vou usar números fictícios, tá? Se você for imprimir 300 livros, pra gráfica é oneroso imprimir 300, é uma tiragem baixa. Então ela vai cobrar mais por cada livro. Vamos supor que ela cobre R$100 por cada livro. Sei lá, um número aleatório. Se você for imprimir 3.000, talvez ela cobre 50 por cada livro, entendeu? A gente pega um exemplo mais simples até. Quando você compra sua Coca-Cola e você compra menor, você paga mais por cada ml de Coca-Cola. Porque ele quer que você compre o maior. Exatamente. E, tipo, pra gráfica, é interessante quanto maior a tiragem, mais barato cada livro fica. Porque pra ela, quanto mais livro ela for imprimir, melhor pra ela. Então, eu acho que todas essas questões influenciam nesses preços que vocês veem aí. E o Tormenta Econômico em si, que ele foi lançado não por acaso antes da coleção Arton, ele já foi pensado pra estar disponível pra hora que a coleção Arton começasse o financiamento, sabe? Mas essa ideia de voltar pra um livro de brochura, preto e branco, além de ser uma coisa meio histórica da própria história de Tormenta e da Jambô, né? Que começou com seus primeiros livros assim, né? Se vocês forem ver as primeiras publicações da Jambô, era tudo brochura e preto e branco. E as coisas da Dragão mesmo, né? Os encartes de Tormenta e tal, era brochura e preto e branco, até porque é pra banca de jornal, né? Então, tinha que ser. É um retorno às origens nesse sentido, assim, que eu acho muito, muito legal, até meio poético. Verdade. Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, nem toda editora do mercado brasileiro conseguiria fazer isso, porque a realidade do mercado hoje é muito diferente daquela época. Então, naquela época, não tinha tanta internet, por exemplo, não tinha tanto PDF, existia muito essa questão do RPG de banca de jornal, né? Então, a live que o Gui apresenta o Tormentinha explica muito bem pra mim isso, que é tipo assim, ó, o RPG como um todo, ele teve tipo 3 fases, assim, que é essa fase de fanzine / banca de jornal. Sim. Depois vem a segunda fase, que é a fase das livrarias, que é quando as bancas de jornal, a internet fica um pouco mais relevante e as bancas de jornal, de revista, começa a ser uma coisa cada vez menos, sei lá, útil no geral. E o RPG já tem uma comunidade maior, uma galera que já tem uma renda pra comprar um livro na livraria. E aí os livros começam a sair com capa dura, nem sempre com miolo colorido, mas com capa dura. E aí já pega essa fase da Jambô um pouco, que é tipo assim, do Tormenta RPG. Que aí o Tormenta básico tinha capa dura, mas o miolo era preto e branco. E os suplementos eram de brochura e em preto e branco. E aí depois vem a terceira fase, que é a fase dos financiamentos coletivos, que acabam dando uma gourmetizada no livro de RPG, no colecionismo do RPG, porque o financiamento coletivo te permite justamente fazer um projeto gráfico mais ousado, tipo assim, o livro vai ser capa dura, o livro vai ser colorido, vai ter 500 páginas, A4, porque você coloca a meta lá, se a meta bater, você vai ter o dinheiro para fazer o livro,
Se a meta não bater, tu não vai ter o dinheiro, mas tu também não vai ter prejuízo nenhum, entendeu? Que era um risco que as editoras corriam antes. É verdade. De imprimir um livro capa dura colorido e ele encalhar na prateleira da livraria, sabe? Isso foi ótimo pro RPG, porque vários livros lindos que a gente tem hoje, de todas as editoras, da Retropunk, da New Order, mas isso acabou criando um público mais gourmetizado do RPG. Assim, deu uma elitizada, né? Pra você jogar RPG, tu ia ter que gastar pelo menos R$150, porque o livro, por si só, é caro. Porque ele é colorido, capa dura, etc. Então, tipo assim, com o livro da versão econômica, a gente oferece uma alternativa a essa realidade, que assim, não é qualquer editora que vai ter condições, que vai ter um jogo grande, com uma comunidade grande como Tormenta, pra escoar esse livro, entendeu? Porque a realidade econômica dos livros de RPG hoje é muito diferente, assim. O que eu quero dizer? Hoje em dia, é mais vantagem você fazer um livro mais caro, num esquema de pré-venda e de financiamento coletivo, parece contraintuitivo, né? Mas é mais, não vou falar fácil, mas assim, é mais fazível, né? É mais realizável você fazer um livro com um projeto gráfico mais caro, por meio de uma pré-venda ou financiamento coletivo, com a ajuda da internet, etc, o marketing, do que você fazer um livro mais barato e preto e branco, que não é financiamento coletivo, que é tipo, você vai mandar pra gráfica e vai mandar rodar o livro. Não é sem entendeu? Dúvida, até porque hoje em dia com os PDFs, né, cara, eu acho que muitas vezes o pessoal prefere, pra ter um livro que de repente vai se estragar com muito mais facilidade, né? Porque a gente sabe que páginas amarelam, dobram e tudo mais, o cara prefere ficar com o PDF. Porque hoje a gente vive uma época que o PDF não é mais uma scan pirata que não tem marcação de página. É bem diagramado. Ele vem com um hiperlink pra tu clicar e ir pra página. Cara, eu confesso, como velho que eu sou, eu acho isso mágico. Quando eu tô lendo a Dragão e tem ali, um link do, olha, no YouTube você pode ver tal coisa, e você clica e vai, sabe, eu sinto aquele, sabe, às vezes dá vontade de cutucar o negócio com um pedaço de pau, porque... cara, então assim, por todos esses motivos, né, é mais difícil hoje fazer um livro barato, em preto e branco, de brochura, do que parece. Mas mesmo assim fizeram, cara. Talvez não tenha valido a pena, mas fez. Isso foi muito legal, verdade. Não, assim, o que permite que isso seja possível e sem ser sacrificante pra Jambô, tipo, de forma nenhuma, ter o versão econômica provavelmente vai ajudar a aumentar as vendas de Tormenta 20 e tal. Certeza que vai. Não é uma parada assim que a gente faz... Eu já tenho, vou comprar porque ele é menor. Exatamente. Não é uma parada que também a Jambô faz, assim, como se fosse... A Jambô é uma empresa, ela pensa, né, nos produtos e tal. Mas, assim, o que faz isso ser possível é justamente a comunidade que a gente tem. Que a gente sabe que vai escoar bem, sabe? Já tem um estudo, né? Com certeza, tem um estudo de gente que tá necessitando desse tipo de produto pra eles... A gente sabe que tem gente que gostaria de jogar Tormenta 20 ou RPG e nunca jogou, mas acha um livro de capa dura de mais de R$100 muito caro. Pra quem é RPGista já virou um valor normal, assim. É o valor do mercado, sabe? Mas pra quem tá de fora e olha pra isso, acha muito estranho. Se você parar pra pensar. Outros livros não têm o mesmo preço, né? Não, sem dúvida. Eu até acho que, por exemplo, eu tenho o livro e eu quero ensinar pra um amigo, novato, pra um sobrinho e tudo mais. Quero até presentear ele com um livro pra ele começar. Pô, vou comprar um livro de R$150 e dar ele. Capa dura, mais barato, pra ele começar a ir lendo e tal, entendeu? Eu acho que... Pô, falou tudo. Pra começar, pra você dar, tipo assim, pegar uma pra levar pra criança, pô, é perfeito. Cara. Vai dar um livro enorme, né? Todo colorido, às vezes o cara vai ficar perdido nas imagens ali. Não, os dados mais simples, né? Ainda mais que RPG é um jogo, ele tem uma dimensão um pouco diferente de outros jogos, que é tipo assim, você pode comprar... Quem nunca, né? Você compra um livro de RPG e aí você não tem amigos pra jogar. E aí o livro foi R$160. Pois é. Sabe? Tipo assim, aí você fica assim, pô, eu só vou comprar esse livro se eu tiver certeza que meus amigos querem jogar. Aí às vezes você até racha com seus amigos o livro, beleza. Mas o livro ser barato, ele encoraja o cara a comprar o livro pelo livro. Que é tipo assim, cara, eu vou ver se eu consigo jogar online com alguém, ou se eu convenço meus amigos. Mas, pô, R$69 aqui pelo Catarse. Pô, R$69 tá de boa de eu comprar o livro pra ler, assim. Mesmo que eu demore um pouco a jogar, porque eu vou ter que convencer meus amigos. Então tem isso também, sabe? Isso aí. Glauco, eu ia falar pra você, pra gente falar mais sobre o financiamento coletivo. Mas depois disso tudo, se o cara acha que não tem argumentos suficientes
pra apoiar esse financiamento que já tá acabando. Esse podcast vai estrear na última semana do financiamento. Então, Sim. galera, apoiem. Vale a pena, tá? É fã dizendo, pô, o produto tá muito bom, vale a pena. As versões digitais são incríveis, a diagramação é super bem feita. Pô, o cara que escreveu tá aqui, cara. Tá ajudando a escrever. Pô, e o cara vamos deixar os links aqui, né? E o cara também é fã. Por favor, vamos deixar os links aqui. Porque corre que dá tempo. Pô, conta pra gente aí, de verdade. Vai ter aquela pré-venda depois do financiamento? Cara, não sei. De verdade mesmo, não sei. Porque teve com Tormenta 20 e valeu a pena mesmo assim. O preço saiu bem legal. Sim, eu não sei de verdade. Uma estratégia da galera do marketing lá, eles estão pensando entre eles se vai valer a pena fazer uma pré-venda, se não vai. Porque assim, o Tormenta 20, ele foi um financiamento de livro básico. Até a duração do financiamento, se eu não me engano, foi mais longo do que dessa vez. Dessa vez tá sendo só 1 mês e alguns dias. Eu acho que do Tormenta 20 chegou a ser 2 meses o financiamento, se eu não me engano, ou 1 mês e meio. Foi mais tempo, porque teve votação pra caramba, vocês lembram? Lembro, teve muita coisa, votou muita coisa. O financiamento agora é um pouco diferente, até pelo fato de são suplementos, sabe? Então, teria por que fazer um financiamento tão longo, e eu acho que por isso, talvez não tenha pré-venda, sabe? Mas eu não tô dando certeza de nada, porque eu realmente não é meu setor. Então, galera, corre, que essa mamata talvez acabe. Corre que dá tempo. Eu recomendaria o seguinte, tem vários perfis aqui que podem se interessar pelo Tormenta 20 nesse momento. Tem os fãs de carteirinha que, sei lá, guardaram dinheiro, ou enfim, que conseguiram um dinheiro extra, ou tem condições financeiras. Essas pessoas eu recomendo pegar, tipo, o apoio de luxo, com tudo que tem direito e tal. Essa pessoa provavelmente já tem o Tormenta 20 básico, show. Então pega a coleção Arton. Aproveita que tá frio, você pode se cobrir com o mapa de Arton. Olha só que coisa incrível. Exatamente. Pega com mapa de pano, de neoprene, de papel. Tipo, você vai querer ter 3 mapas. Eles vão ser úteis em situações diferentes. O mapa de papel você emoldura e coloca na tua parede. O de pano, você de repente consegue fazer uma decoração maneira. Ou assim, pra você conseguir usar na mesa de vez em quando, pra tu mostrar pros jogadores. E o de neoprene é aquele que tu vai usar na mesa o tempo todo, porque ele é de um material super resistente, que nunca vai danificar mesmo. Pra jogar Magic em cima dele também. Dá pra jogar Magic também. Flash and Blood, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Quer fazer o aniversário temático? Pega o mapa também. Caraca. Porra, tá aí, verdade. Promessa. 17 de dezembro é meu aniversário. Vou pegar o mapa e vou fazer festa temática de Tormenta 20. Não, isso vai ser ótimo. É um compromisso que eu assumo aqui com meus poderes de dragão. É um compromisso que eu assumo. Eu vou lembrar, hein? Pode cobrar, 17 de dezembro. Eu vou lembrar. Gravado. Eu não vou esquecer, porque é 7 dias depois do meu aniversário, eu vou cobrar. Aí. Dá pra comemorar junto, hein? Comemora os dois juntos, pô. Pra quem quer coisa que tem mais a ver com o jogo, cara, tem várias miniaturas iradas, muito fodas pra você usar na sua mesa. Pra quem às vezes quer dar um presente assim pra um outro fã de Tormenta, ou pra alguém que você quer apresentar Tormenta, tem a pelúcia do Goblin no cantinho. Tem as moedas de Tibar também, que são muito maneiras. Caraca, eu fiquei bobo com isso aí. Pô, vou falar uma parada aqui sobre as moedas de Tibar. A galera pensa logo no aspecto estético da moeda de Tibar, que é tipo assim, pra enfeitar a mesa, ou minha estante e tal. Mas tem um uso muito legal da moeda de Tibar no jogo, que é tipo assim, não necessariamente em Tormenta, em qualquer RPG, assim, que às vezes, num RPG, o jogador ganha um recurso temporário. No caso de Tormenta, por exemplo, PMs temporários, né? Dependendo do RPG, às vezes são umas outras coisas assim, mais narrativas e tal. Em vez do jogador ter que anotar isso, você pode marcar isso com as moedas, como se elas fossem tokens. Sabe qual é? Verdade. Dá pra jogar agora, finalmente jogar coroa, não coroa. É verdade. Dá pra jogar, se tiver que jogar um cara e coroa por algum motivo. Dá pra usar como um D2, né? Também. Se tiver que rolar um D2, nada mais é que uma moeda, você pode jogar a moeda de Tibar. Você pode usar a moeda de Tibar. Arthur não tem cara ou coroa, né? Tem coroa, não coroa. Agora é canônico, dá pra jogar, finalmente. Pra você ver, eu fazia isso quando eu mestrava fisicamente, né? O quinta edição, eu dava as inspirações assim com fichas de poker pros jogadores, pô. É muito dava comum inspiração isso, na mão deles e tal. Porque fica uma coisa mais pro jogador não esquecer que ele tem, né? É. Porque às vezes o jogador anota aquela parada na ficha, e como é um recurso mais temporário assim,
ele meio que esquece que ele tem aquela parada. Verdade. E aí, se você marca com a moeda, fica mais visível pra ele. Ou você pode usar até como token de monstro mesmo. Tipo, é um monstro lá mais aleatório, assim, tipo, um bandido da estrada. Você coloca essa moeda no quadrado do grid que tu tá usando na tua mesa, sabe? Tipo assim, esse aqui é o bandido da estrada 1. Aí tu usa a moeda prateada pra isso, por exemplo. Aí a moeda dourada tu usa o bandido 2. Aí tu consegue diferenciar entre os dois, né? Tu não se confunde. Então, assim, ela tem essa utilidade aí, que a galera tá deixando passar batida. Então eu queria enfatizar. Mas, assim, isso eu tô supondo pro cara muito fã e tal. Pro cara que quer conhecer Tormenta, cara, se você não quer gastar muito dinheiro, pega os PDFs do Tormenta 20 básico, caso você não tenha ainda. Pega junto com os suplementos logo. Não vai sair tão caro. Se você quiser economizar na grana, mas quer ter algo físico pra receber, que é legal ter a parada física, né? Pega a versão econômica e pega a versão física da coleção de Arton. Ou faz uma combinação, tipo, pega a versão digital da coleção Arton e a versão econômica do T20. Ou a versão digital do T20 e a física... Vocês entenderam, né? Uhum. Cara, tem como você combar de várias formas, dependendo da sua carteira aí. Né? A seu critério, você consegue combar de várias maneiras, que nem no RPG, né? Pessoalmente pra mim, o melhor do financiamento coletivo é isso. Você consegue montar ali o teu pacote que caiba no teu bolso da maneira que você achar mais interessante. Achei isso muito legal. E, pô, se você tava pensando em comprar Tormenta já, né? O nosso ouvinte aqui, né? Você já tava pensando em comprar o T20 e ele não queria comprar porque, sei lá, vou esperar mais um pouco, vou esperar uma promoção. Cara, a promoção é essa aí. É você pegar a versão econômica por R$69 em vez de R$89. É você pegar a versão normal do T20, se eu não me engano, tá R$169. Vou confirmar aqui, peraí. Tá R$159 em vez de R$199, que é o preço dele normal. Pô, a promoção é essa aí. Então, se você tava esperando uma promoção pra comprar coisas de Tormenta, o momento é esse. Então, galera, ó, participem, aproveitem, o preço tá realmente bom. E chegamos ao final do nosso podcast. Agradecer demais aos ouvintes. Glauco, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Valeu. Cara, valeu mesmo. Obrigado, Glauco. Sempre que possível, tiver um tempo, quiser cair aqui com a gente, tamo junto, você é sempre bem-vindo. Show, eu pretendo voltar pra falar do Outrora. Por favor, aproveita, ó, fala suas redes sociais aí, fala dos seus projetos futuros, já deixa a galera empolgada. Vamos lá. Gente, me sigam no Twitter, @glaucolessa, meio que a única rede social que eu uso, porque eu odeio o Instagram com todas as minhas forças do meu ser. E o Facebook, eu uso pra entrar no grupo da Dragão Brasil, porque o grupo lá é muito legal, eu interajo com a galera lá. Tem outra coisa pra fazer no Facebook, além disso? Não, é só isso mesmo. Aí eu já vou puxar aqui, ó, apoiem a Dragão Brasil, caso vocês já sejam fãs de Tormenta, vocês já apoiaram tudo que vocês queriam apoiar na coleção Arton, beleza. Mas você assina a Dragão Brasil? Se não assina, corrija esse erro, pelo amor de Deus. Porque lá, além de sair prévia das coisas, como aconteceu com como aconteceu com Ameaças, quem tava assinando a Dragão viu coisa do Atlas e do Ameaças antes do financiamento começar. É verdade. Tira gosto. Mas tem conteúdos que saem só na Dragão, tipo adaptação de filmes, de jogos. Eu fiz uma adaptação recente de Zelda pra Tormenta 20. Então, pô, você é fã, por exemplo... Não fala do Zeldinha, não. Você é fã de Zelda... E você é fã de Tormenta 20. Você sempre pensou, poxa, seria muito legal se eu pudesse jogar com um Goron em Arton. A Dragão Brasil tá aí oferecendo esse tipo de coisa pra vocês, entendeu? Já teve adaptação de The Last of Us, de série da Netflix, de super-heróis, sabe? Já teve de tudo, cara, na Dragão, e vai continuar tendo de tudo. E pra você assinar a Dragão é só R$7 por mês. E quando você assina, você já ganha acesso à edição que saiu. Esse apoio, se você quiser apoiar a Dragão só por um mês, tu já tem acesso a 2 revistas. Se você apoiar e cancelar, sabe? Você já tem acesso à revista que saiu, que é a mais atual, seria no caso a do Zelda, que eu acabei de mencionar, e você já vai ter acesso garantido a que vai sair no fim do mês que você tá fazendo apoio. Pô, é melhor ainda, então. É legal. Então, pô, por R$7 você já tem acesso a 2 revistas pra você ver se te interessa. E se você é fã de Tormenta 20 e de outros jogos da Jambô, eu tenho certeza que vai te interessar e você vai manter a assinatura por R$7 indefinidamente, porque é
aquele refil mensal de RPG na sua vida. Mas você pode ir além e apoiar com R$20 e ser um conselheiro da Dragão. Quem são os conselheiros da Dragão Brasil, Glauco Lessa? Exatamente. Os conselheiros, além de terem acesso a todo o conteúdo que o apoiador normal tem, ele tem acesso ao grupo dos conselheiros no Facebook, que é o que a gente estava falando aqui, que é o único lugar possível no Facebook, hoje em dia. Lá a galera se dá bem, a galera conversa de boa, a galera discorda respeitosamente, dá os seus pontos de vista, comba junto, descobre os combos junto, descobre os monstros pra usar contra os jogadores junto também, divulga coisas às vezes relativas fan-made, tipo a galera faz uma coisa de fã lá, legal, por exemplo, o podcast aqui, aí quando vocês publicarem, de repente vocês podem postar lá, tá ligado? Porque são coisas relativas ao universo de Tormenta e tal, que a galera gosta de dividir uns com os outros, assim, pra galera poder se conhecer melhor. E às vezes rolam enquetes, rolam interações, assim, da galera da revista, dos autores com os fãs. A galera pode sugerir pauta, tipo assim, eu queria uma capa de tal coisa. Se for possível, a gente faz. A gente vai lá, responde. Então, um contato mais próximo que a gente consegue ter. E é R$20 por mês. Nem a Netflix mais é esse preço. Não. Inclusive a Netflix tá cobrando agora a senha de todo mundo aí. É verdade. A Dragão você pode assinar e seu amiguinho, sua esposa, sua mãe, pode ler também. Pode ler também de boa. Você pode compartilhar com o seu grupo de jogo de boaça. É tranquilo. Me seguindo lá no Twitter, vocês vão ver que às vezes, talvez daqui a um tempo eu comece a falar ou fale de vez em quando de um negócio que eu tô escrevendo, que não tem a ver com Tormenta, né? Se trata do Outrora, que é um RPG que eu estou criando junto do Jorge Júnior. A gente tá criando esse RPG juntos, ele vai ser um RPG bem legal. Por enquanto, eu não tenho muita coisa pra falar sobre ele ainda, porque eu tô muito focado no Atlas, no Ameaças, na Dragão e em todos esses projetos megalomaníacos da Jamboa. Vai ter que falar Outrora, né? Infelizmente. Mas tem o Teatro da Mente, né? Tem coisa sobre Outrora lá. O Teatro da Mente é um podcast que eu gravo falando sobre o meu processo criativo de Outrora, né? Sobre o jogo e tal. Vocês podem procurar no Spotify, Teatro da Mente, vocês vão achar lá. É um podcast bem simples, que eu gravo ao vivo, conversando com a galera que tá ali me ouvindo, e que eu normalmente falo alguma coisa do cenário ou das regras do jogo, assim. Ele tá parado por enquanto, mas tem vários episódios lá que dá pra ouvir. Já tem bastante coisa. Cola lá, galera. Teatro da Mente, bom podcast. Sim, se quiserem conhecer, tem bastante conteúdo lá, mesmo que não esteja saindo semanalmente por enquanto. Eu pretendo retomar ele justamente quando eu tiver mais notícias sobre Outrora, e também pretendo voltar aqui pra falar disso. Então... Eu chamo até o Jorge, inclusive, também junto, e a gente fala bastante. Beleza. Perfeito. Super bem-vindo. Meu amigo Dragão Branco, quais são as redes sociais do Covil e quais são os nossos outros quadros? O Twitter também, por enquanto só no Twitter. Também odiamos o Instagram, agora que o Glauco falou, eu vou... @Covil do Dragão, DU, galera, do Dragão. E a gente tem aqui, esse é o Conclave, nós vamos logo estaremos com o Tesouro do Dragão. Vai ser uma aventura one shot e solo. Em que a gente começa fazendo uma ficha, depois a aventura, e no final a gente faz um bate-papo, falando sobre como foi a aventura. Inclusive, já pode ter, no futuro, a Outrora no Tesouro do Dragão. É verdade. Sistema novo. Maneiro. Por favor. Vamos esquematizar essa parada aí. Vamos estar falando também do ateliê em que a gente monta aventuras, enfim. Pra frente a gente vai ver aí todas essas... aventuras, cria monstro, item mágico, no ateliê... Tudo ao vivo. A gente faz tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Boa. E pra encerrar bem esse podcast, Glauco, eu vou te pedir uma coisa. Talvez vá contra as suas obrigações contratuais. Não sei se você vai poder fazer. Mas... por favor, manda um coé pra gente pra finalizar o episódio. Era pra ter sido no começo, né? Mas aí no começo eu fiquei com medo de você falar, não posso. Qualquer coisa na edição a gente põe lá no início. Pode crer, deixa de easter egg pra quem chegar no final. Pô, boa, perfeito. Vai descobrir que foi gravado agora, mas que vocês inseriram no começo. Perfeito. Beleza, então, vou mandar meu coé aqui, peraí. É uma preparação, Coé! Valeu, gente, muito obrigado. Valeu, Glauco. Valeu. Um abraço. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.